Então, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo de desenvolvimento, subdesenvolvimento e as desigualdades internacionais. O que acontece? Nós já fizemos, né, o exercício de número 1, tá aqui, ó. Nós já fizemos o exercício número 1, já fizemos o 2, vamos agora para o 3. Tá? Meus amores, o que vocês marcaram de gabarito aí? Dá uma ajuda aí, fazendo um favor. O que vocês marcaram aí de gabarito? Letra E. Letra E. Beleza. Alguma outra dúvida? Não. Não? Beleza. Ó, já vou chamar a atenção de cara para aqui, ó. Né? Vou dar uma dica para vocês. Existem ainda algumas bancas que ainda utilizam questões, né, pedindo a incorreta, aquela que apresenta algum tipo de equívoco. Ou seja, nesse caso, nós temos 4 afirmativas corretas e apenas uma, né, que é equivocada, que é o gabarito. Então, dentro desse entendimento, né, o Enem já não tem isso, o novo Enem nunca apresentou isso nas áreas de ciências humanas. Na parte de ciências humanas, desde 2009, você não tem essa proposta, né, de pedir incorreta. O pessoal que vai fazer medicina, né, particular, algumas bancas, né, aqui do estado do Rio de Janeiro ainda utilizam esse pedido, e para quem vai fazer vestibular para fora do Rio de Janeiro, quem vai fazer algum tipo de concurso público para fora do Rio, também tem que ficar atento a essa questão. A primeira dica que eu dou, geralmente, a vai estar certa. Por que isso, Rômulo? Porque às vezes o aluno ele não fica atento à questão, né, da incorreta, e ele já vai de cara, lê a A, opa, isso aqui tá certo, bola, gabarito, passa para a próxima. Então, geralmente é uma artimanha, geralmente, né, é uma estratégia utilizada pela banca organizadora, pela equipe, né, que produziu a questão, não colocar a letra A como gabarito. Gente, isso não é regra geral. Isso é só uma dica, né, que eu vou dando para vocês ao longo ao longo da resolução das questões. Beleza? Então, vamos lá. O subdesenvolvimento, o que eu preciso que vocês entendam? Esse conceito, né, de subdesenvolvimento, ele ganhou muita força no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente no contexto que nós, né, temos ali de uma lógica bipolar da Guerra Fria, mas também principalmente naquele contexto de aprofundamento do processo de descolonização afroasiático. Colônias, né, sobretudo de potências europeias, passam a se tornar independentes. O próprio contexto pós-Segunda Guerra Mundial favorece. Em que sentido? As lutas, né, começam a ganhar mais corpo, lutas contra a dominação exercida por potências europeias desde o contexto da expansão marítima, século XV, século XVI, e também, obviamente, naquele contexto do neocolonialismo, né? Naquele momento onde o capitalismo entrava na sua fase imperialista, na sua fase monopolista, na sua fase financeira, onde novamente as potências industriais, né, voltam-se, né, os seus olhares, as suas estratégias para o processo, né, de dominação colonial, buscando matérias-primas, mercados consumidores, áreas de investimento de capitais. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos esse processo de avanço da descolonização afroasiática. O que eu quero que vocês entendam? Além da luta, que é contínua, a resistência que foi contínua, organizados por grupos, né, específicos ou por movimentos nacionalistas, certo? Mas que sempre aconteceu, a resistência, né, sempre aconteceu em relação ao dominador. Nós temos fatores importantes nesse contexto. Primeiro, a própria fragilidade econômica e política e também, obviamente, militar das potências europeias, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Segundo, a emergência, né, de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que passam a ter um olhar antagônico para o mundo, buscando, né, uma maior interferência, um maior domínio, um maior poderio, né, geopolítico planetário. Então, era também interessante. E o terceiro ponto que eu queria destacar para vocês era um momento onde grandes empresas, inicialmente nos Estados Unidos, mais tarde na Europa, também, né, em algumas porções fora desse contexto aí, como por exemplo grandes empresas japonesas, um pouco depois,
passam a necessidade de mercados internacionais. Essas empresas passam, né, a se tornarem, principalmente aqueles grandes trustes, aquelas grandes empresas, passam a necessitar também de mercados e passam, né, a tornar-se empresas planetárias. No primeiro momento, utilizava-se muita expressão empresas multinacionais. Hoje em dia, né, assim, os autores chamam bastante atenção para empresas transnacionais, visto que o conceito de multinacional pode criar um falso equívoco, né, uma falsa ideia, uma interpretação um pouco equivocada do que significa essas grandes empresas planetárias que representam, né, os grandes conglomerados mundiais. Então, o fato de você ter uma colônia, você ter um monopólio, você ter um exclusivismo, né, comercial, isso dificultava a ação das grandes empresas. Então, esses três fatores aí pós-Segunda Guerra Mundial, somados à luta histórica por libertação, levam a essa lógica, tá bom? A esse processo de fragmentação da descolonização afroasiática. E os autores passam a analisar, passam a ter estudos mais aprofundados sobre o que é o subdesenvolvimento. É uma herança, né, da própria lógica do capitalismo. A gente pode perceber que o subdesenvolvimento não é algo natural, tá bom? A expressão que a ONU fala, né, que a ONU utiliza, né, países em desenvolvimento, isso pode criar um falso entendimento. Em que sentido? Da ideia, né, que os países hoje, né, que estão num padrão de desenvolvimento aquém, né, do mínimo, do ideal, estão abaixo, certo? Eles estão caminhando para o desenvolvimento. Então, dá essa falsa ideia, né? Países em desenvolvimento. Então, dá essa falsa ideia que um dia esses países vão se tornar desenvolvidos, cada um no seu momento, cada um no seu ritmo, mas vão se tornar desenvolvidos. E na prática, não é assim que funciona, certo? A segunda questão é o seguinte, parece, né, que o subdesenvolvimento é uma etapa para o desenvolvimento, tá certo? O que a gente precisa entender? Que toda a evolução da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, o que nós vamos apresentar como aspecto clássico? Centro e periferia. Seja na DIT do colonialismo, colônias, metrópoles, seja na DIT estabelecida no contexto do desenvolvimento industrial, onde você vai ter potências industriais, países industrializados e países não industrializados, seja na DIT, né, organizada a partir dos anos 60, que é a nova DIT, a DIT da globalização, né? A nova divisão internacional do trabalho, onde você tem países, né, detentores de tecnologia, detentores de capitais e aqueles países extremamente dependentes, né? Então, independente da nomenclatura, independente do contexto, independente da classificação dos países ao longo dessa divisão internacional do trabalho, a gente precisa entender que isso é fruto da própria evolução do sistema capitalista. Então, dentro dessa realidade capitalista, sempre existiu centro e periferia. Então, nas palavras do professor Milton Santos, né, esse processo de forte integração planetária vai favorecer um pequeno número de países, de empresas, de indivíduos. As riquezas, a tecnologia, elas vão ser apropriadas, né, por um pequeno número de agentes, e cada vez mais a desigualdade se torna mais gritante, tá bom? Então é importante a gente entender esses aspectos. Então vamos lá. O subdesenvolvimento é uma realidade do sistema capitalista que atinge a maior parte dos países do mundo. Então a maior parte dos países do mundo são países classificados como periféricos, semiperiféricos, né? Dependentes atualmente de tecnologias e capitais. Entre as suas características destacam-se. Então estão pedindo características do subdesenvolvimento. Então apenas um gabarito aí não é característica, né, do subdesenvolvimento. Então vamos lá devagarzinho. A dependência econômica e o alto endividamento externo e interno. Beleza, né, uma característica. Inclusive, quando a gente fala de endividamento, né, externo, não somente os grandes agiotas internacionais, mas também organismos, né, como, por exemplo, o FMI. Tá bom? Como, por exemplo, o FMI. Como, por exemplo, né, o Banco Mundial. Tá bom? Como, por exemplo, o Banco Mundial. Beleza? É importante perceber isso também, tá certo? Então, altas dívidas externas, isso compromete, né, o direcionamento de recursos para o setor público, para o setor social, né, para infraestrutura, escolas, hospitais, saneamento, segurança, cultura, tá legal? Então, beleza. Predominância, né, do setor primário, na ocupação da população economicamente ativa na grande maioria dos países. Reparem, isso aqui é justamente para não inviabilizar a afirmativa. Então, por exemplo, o Brasil é um país, né, subdesenvolvido? Sim. É um país em desenvolvimento? Sim.
né? É um país emergente, ou seja, nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil apresentou um forte ritmo de crescimento devido a um avanço, né, urbano industrial, uma maior produção interna, industrialização, e a maioria da população brasileira não está empregada, a população economicamente ativa não está empregada no setor primário. O setor primário brasileiro passa por um processo muito forte também de modernização do campo, a partir dos anos 60, anos 70, o avanço do agronegócio, tá certo? O setor que mais emprega no Brasil é o setor terciário, embora uma parcela significativa dessa população ocupada é destinada, né, a empregos, a postos de trabalho, a ocupações econômicas de baixa remuneração, com grande, né, presença de empregos informais, com menor exigência de qualificação, baixos salários, certo? Uma baixa formalização. Isso interfere em toda a dinâmica econômica. É muito ruim, né, essa informalidade, certo? Então, a esse processo, a essa característica, né, nós chamamos de hipertrofia do setor terciário, onde você tem uma parcela significativa do setor terciário, o setor terciário baixo, aquele, né, de menor qualificação, de menor remuneração, de grande informalidade, tá certo? Por isso que a questão fala, na maior parte dos países. Você pega, por exemplo, né, o número significativo de países, né, da África subsaariana, você vai perceber que grande parcela da população está inserida no campo. Isso significa uma baixa modernização do campo, tá legal? E ao mesmo tempo, o que você tem? Uma modernização de determinadas porções territoriais, de determinados setores. Isso ainda corrobora para aumento, né, da problemática da fome. Aí você fala, como assim, Romulo? Você tem uma economia primária, você tem um número significativo de pessoas, né, praticando atividades primárias, ou seja, a PEA no setor primário, e você tem fome? Sim. Porque você tem uma baixa produtividade, você tem um grande direcionamento para a produção de monoculturas de exportação, ou seja, para atender os interesses do mercado internacional. Isso vai desestruturar a própria produção local, a produção familiar, a produção de subsistência, tá certo? Então isso vai agravar ainda mais. Então essa modernização do campo, essa falsa modernização do campo, essa modernização conservadora do campo vai agravar ainda mais a situação, tá bom? Então por isso que a questão fala na maioria dos países, tá certo? Grandes desigualdades sociais e concentração de renda, aí Brasil tira onda, pegando o índice de Gini, né? O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, características históricas, características estruturais, características, né, relacionadas à própria evolução histórica, como forte concentração de renda, como políticas públicas negligentes, né, como favorecimento de determinados grupos privilegiados que vão ser detentores do poderio e da influência política, do poderio e da influência econômica, tá certo? Se contrastando com a grande massa, tá? Se você pegar isso em caráter mundial, 1% da população domina quase 50% da riqueza produzida no mundo, tá legal? E essas desigualdades são mundiais, elas são muito mais gritantes, muito mais severas, muito mais intensas, né? Nos países subdesenvolvidos, tá bom? Então não caia na ideia que nos países desenvolvidos também não tem desigualdade, também não tem a concentração de renda, também não tem a pobreza, né? Também não tem a dificuldade de acesso a serviços públicos. Claro que existe, tá bom? Beleza. Baixo nível de instrução é um dos grandes problemas do Brasil. A gente pode perceber que os investimentos públicos, né, na educação, na tecnologia, no desenvolvimento, né, do saber, das ciências, da pesquisa, é muito aquém. Isso coloca o Brasil numa situação de extrema subserviência dentro da atual divisão internacional do trabalho. À medida que o Brasil cria mecanismos políticos, né, de conter verbas, de congelar verbas para a educação, para a pesquisa, à medida que você favorece um desmonte do ensino público, do ensino, inclusive superior, as universidades públicas, as faculdades públicas, os institutos federais sendo sucateados, sendo vendidos, sendo privatizados, o Brasil está indo de contramão àquilo que o mundo desenvolvido vem apresentando, né? Isso é uma situação histórica e estrutural que aumenta a dependência brasileira, dificulta a produtividade no Brasil, aumenta não somente a dependência de tecnologias, mas também de mão de obra qualificada, certo? Encarece a produção. Então, assim, nós temos várias problemáticas relacionadas a isso, tá bom? Alto índice de desenvolvimento humano e alta esperança de vida. Então, de uma forma geral,
nós temos o quê? Países, né, ocupando um baixo IDH, um médio IDH, dentro da escala do IDH entre IDH baixo, médio, alto e muito alto. Em um determinado momento, alguns indicadores, né, do PNUD passavam a apresentar também a expressão IDH muito baixo. Tá? Não se utiliza mais essa referência, né? A referência oficial é justamente a divisão do IDH, que é esse índice que vai de 0 a 1 em 4 partes. Tá bom? Mas queria chamar a atenção para o caso do Brasil. Olha só, o Brasil ocupa a posição enquadrado como alto IDH. Tá legal? O Brasil faz parte do grupo de países de alto IDH, mas de uma forma geral, a maioria dos países subdesenvolvidos estão no baixo ou no médio IDH, tudo bem? Alta esperança de vida. Então, quando a gente fala de expectativa de vida ou esperança ao nascer, significa que a população vive em boas condições de vida. Boas condições de vida significa também políticas públicas adequadas. Então, uma população que tem segurança alimentar, uma população que tem oferta de serviços públicos na área de saúde, na área de atendimento médico hospitalar, tenha cultura, né? Tenha saneamento, ou seja, segurança, políticas públicas que funcionem. Então, a gente pode perceber que uma das marcas, né, dos países subdesenvolvidos é justamente o pagamento de impostos por parte da população, e a grande maioria da população não vê esse pagamento de tributos sendo revertido em melhorias das condições de vida, né? Há péssimas administrações públicas em termos, né, nacionais. Então, de uma forma geral, os países apresentam uma menor expectativa de vida quando comparado aos países desenvolvidos, tá bom? Beleza? Então, aqui nós temos o nosso gabarito. Gente, alguma dúvida? Exploramos bastante essa questão, fizemos uma revisão legal. E aí, tudo tranquilo? Questão bem tranquila, né? Bem fácil. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que querem que eu comente ainda? Não? Então vamos seguir. Vamos para 4, tá? As 20 aglomerações mais populosas no mundo. Então, eu já queria chamar a atenção para vocês aqui, antes da gente partir direto para o gabarito, de um conceito importante, tá? Sobre a geografia humana, que a gente chama de megacidade. O que são megacidades? São aqueles aglomerados com 10 milhões ou mais de habitantes, tá bom? Então, a gente pode perceber que é um conceito quantitativo. Não importa a qualidade de vida desses habitantes, a forma, né, de organização, nada disso. Se você tem um aglomerado urbano com 10 milhões ou mais de habitantes, é classificado como megacidade. Ponto. Tá legal? O que acontece, galera? Diferentemente, né, de um outro conceito, que são das cidades globais, que isso pode gerar algum tipo de dúvida, de equívoco ou de pegadinha na hora da prova, são aquelas cidades, né, de grande influência planetária, que ocupa o topo da hierarquia urbana. Certo? Essas cidades globais, que são frutos, né, do próprio desenvolvimento, da globalização, da terceira revolução industrial, criando, são os grandes nós, né, da rede de cidades planetárias. Aquelas cidades que mais influenciam em termos de economia, em termos de política, em termos de cultura, em termos de desenvolvimento tecnológico, tá bom? Então são as grandes cidades. A gente pode perceber que essas caracterizações de cidades globais são caracterizações qualitativas, né? Enquanto as cidades globais elas estão muito mais presentes no mundo desenvolvido, né? O Brasil, por exemplo, tem duas, São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Quando a gente fala, né, de megacidades, as megacidades elas são muito mais presentes hoje, né? No mundo subdesenvolvido, com grande destaque para a Ásia, né? Se a gente analisar os grandes aglomerados econômicos na virada do século XIX para o século XX, a gente vai perceber que aqueles aglomerados urbanos com maior número de pessoas, como por exemplo Nova York, como por exemplo Tóquio também, com Londres, né? A gente pode perceber que estavam nos países centrais. Tudo bem? Por vários motivos, por um processo, né, de reestruturação produtiva, por fuga de pessoas devido ao custo de vida, às mudanças econômicas, a todo o dinamismo, né, de migração, né, relacionado ao êxodo urbano. A gente pode perceber que
passamos por um processo de desmetropolização. O que significa isso? Significa que aquela tendência de metropolização, de grande concentração, né, em um pequeno número de metrópoles, leva-se à criação de uma determinada caracterização. Vamos pegar o Brasil. Né? Se a gente pegar ao longo do século XX, São Paulo e Rio de Janeiro foram os principais destinos, né, das pessoas em busca de trabalho nas indústrias, né, no setor terciário. Isso gerou um inchaço dessas grandes cidades. O que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro passam? Por um processo de desmetropolização. Certo? Alguns autores chamam de inversão metropolitana. As cidades que mais atraem hoje são as cidades de médio porte. Tá legal? Certo? Então, nós temos várias caracterizações que podem ser relacionadas a essa questão, tá bom? Só para finalizar, quando a gente fala de megacidade no Brasil, nós só temos um, tá bom? Um exemplo que é São Paulo, tá certo? O Rio de Janeiro tem lá em torno de 6,6 milhões de habitantes, tá certo? Então, o único aglomerado com 10 milhões ou mais no Brasil é São Paulo. Então, se a gente pegar os grandes aglomerados, comparando do final do século XIX para a virada do século XX, e comparando 100 anos depois, na virada do século XX para o século XXI, nessas primeiras 2 décadas do século XX, a gente vai perceber que os maiores aglomerados urbanos vão se apresentar em determinadas cidades do mundo subdesenvolvido, com destaque para a Ásia. Tá certo? Então, uma revisãozinha de alguns conceitos de megacidades, cidades globais, para a gente poder resolver aqui a questão da FUVEST. Gente, o que vocês marcaram de gabarito aí, fazendo favor? Hein? E aí? Rômulo, eu marquei a letra A. Mais alguma outra dúvida? Tem outra opção? Então vamos lá. Sobre as aglomerações urbanas mais populosas no mundo, conforme o gráfico, é correto afirmar que a maioria delas se encontra na Ásia. Até aqui tá show. E entre estas, predominam as localizadas em países de economias desenvolvidas, como, por exemplo, né, no Japão, Tóquio, e em regiões em desenvolvimento, com grande destaque para cidades chinesas e indianas, tá? Com grande destaque aí. Beleza? Então, sem problemas aqui na A. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma situação que a gente possa aprofundar aqui nessa questão? Tudo no esquema? Então, beleza.